Olá, povo de Deus, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, 7 de novembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 3, de 3 a 8a e Lucas 15, de 1 a 10. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne, pois, se de algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu, pelo zelo perseguidor da igreja de Deus. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Temos hoje um testemunho do apóstolo que é de extrema transparência, para poder deixar claro que não é o rito judaico da circuncisão que faz alguém mais autêntico no seguimento de Jesus. Contrapondo-se aos seus conterrâneos, os judeus, ele diz que os verdadeiros circuncidados são os que prestam culto pelo Espírito de Deus e que colocam a sua glória em Cristo Jesus e não se apegam a ritos na carne. A questão da circuncisão sempre foi um problema nas primeiras comunidades, onde os judeus convertidos queriam impô-la aos pagãos que aderiam a Jesus e queriam participar também da vida cristã. Nesse contexto, Paulo se mostra como um cristão extremamente maduro, sem negar o seu passado, revelando o quanto Jesus é forte para mudar uma pessoa radicalmente. Com uma breve biografia, o apóstolo se apresenta como autêntico judeu. Isso permitia a Paulo ter um status no meio dos seus conterrâneos e serve para contrastar com sua vida depois da experiência do encontro com Jesus Cristo. Tudo o que poderia ser motivo de orgulho para o apóstolo, ele considera perda por causa de Cristo. Diz ele, considero que tudo isso foi mesmo uma perda, por causa da maravilha que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E em outra ocasião, ele diz, depois que encontrei Jesus Cristo, tudo mais virou lixo para mim. Lucas 15, de 1 a 10. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores, faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas, vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte.
Muitos exegetas classificam o Evangelho de Lucas como o Evangelho da misericórdia do Pai. E como diz o Papa Francisco, Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Neste capítulo 15 de Lucas, encontramos 3 parábolas, conhecidas como da misericórdia do Pai. Ovelha perdida, achada e amada. Moeda perdida, achada e celebrada. Filho perdido, achado e festejado. Elas são praticamente uma resposta aos seus opositores que o acusavam de andar com pecadores. Vejamos a cena. Jesus recebe como seus próximos publicanos e pecadores. O exegeta alemão Joaquim Jeremias nos diz que, por pecadores, eles entendiam pessoas que levavam vida imoral, inclusive adúlteros. Os que exerciam profissão desonrosa, aquelas que notoriamente levavam a desonestidade ou imoralidade, tais como cobradores de impostos, pastores, tropeiros, vendedores ambulantes, curtidores. A eles se negavam os direitos civis, cargos públicos. À pergunta dos escribas e fariseus por que Jesus concedia a comunhão de mesa a tais homens, não expressa a admiração, mas é a acusação a Jesus. Ele é um ímpio e, por isso, exigia que seus seguidores dele se separassem. Há detalhes também interessantes que nos ajudam a dar mais brilho à nossa interpretação. Nos relata Joaquim Jeremias: o dono do rebanho não é um homem muito rico. Entre os beduínos, o tamanho do rebanho oscila entre 20 a 200 cabeças de gado miúdo. 300 cabeças já se tem no direito judaico como um rebanho descomunalmente grande. Como dono de 100 ovelhas, o homem tem, pois, um rebanho de tamanho médio. Ele próprio cuida delas, não podendo pagar a ninguém para fazê-lo para ele. Jesus, como sempre, não deixa por menos. Depois de contar da alegria do dono que encontrou a ovelha perdida, compara essa alegria com a do pai diante de um só pecador que se converte. E para não deixar dúvidas, diz que tal alegria é maior do que por 99 justos que não necessitam de conversão. Não deixa de ter uma certa ironia frente aos fariseus e mestres da lei, que se julgavam justos e tinham muitas facilidades em condenar os outros. A alegria de Jesus entre os pecadores era perceptível, e o mesmo não se podia comprovar quando estava na companhia dos santarrões, daqueles que são moralistas e legalistas. Já a outra parábola, diferente do médio pecuarista, trata de uma viúva pobre que perde uma moeda. Essa moeda tem igual valor que a ovelha perdida, pois a mulher, a carente dela, dependia. E o resultado é o mesmo. Anjos e céus se alegram com o resgate da ovelha e da moeda perdidas. Na convivência diária é muito comum encontrarmos pessoas piedosas que cada vez que a gente fala que Deus é misericordioso, logo agrega: mas é justo também. Há verdadeiramente pessoas que têm fixação na condenação dos outros. Parece que se gabam de ver alguém que consideram pecador merecendo castigo aqui nessa vida e na outra. Assim como pessoas que se acostumaram a pedir missa pelas almas do purgatório, dando até a impressão de que sabem quem por lá se encontram. É claro que são desvios na formação não só do passado, mas de hoje também, que se percebe na prática de muitos padres, inclusive jovens. São muitos que têm dificuldades de aceitar a misericórdia de Deus
e praticá-la em relação aos irmãos e irmãs. Sejamos misericordiosos como nosso Pai Celeste é misericordioso. Um beijo no seu coração.